Olá, olá pessoal, tudo bem? Bom dia, aqui é Fábio Pirajá, esse é o projeto Memória Capixaba. Sempre trazendo pesquisas que a gente vai desenterrando, especialmente na hemeroteca da Biblioteca Nacional, que é um hobby que eu tenho, que eu adquiri, né, de uns 15 anos para cá, de ler jornais antigos, né? E eu curto demais pegar os jornais, sei lá, dos anos 1900, 1800 e ficar lendo aqueles jornais. Especialmente porque a minha curiosidade é com relação à crônica do dia a dia. A crônica social, a crônica policial, a crônica histórica, né, trazendo também aqueles pesquisadores antigos que faziam a mesma coisa que eu estou fazendo hoje, só que nos alfarrábios, né, naquelas coisas mais antigas das bibliotecas particulares e públicas, e tentando trazer alguma carta, né, alguma coisa particular que escapou durante um evento político importante, por exemplo. Né? De repente a gente imagina que a história contada é toda a história, e na verdade não é. A história ela tem as entrelinhas, ela tem a coisa subterrânea, especialmente a história política. A social também, né? Com muita fofoca. Né? Então eu curto demais dar essa pesquisada e de repente dá até um furo atrasado. De repente é alguma coisa que aconteceu anos atrás, por exemplo, o caso da professora Joana Passos, né, que foi caluniada nos anos 1910, em 1909 exatamente, porque ela era uma professora de uma escola pública em Santa Leopoldina e um inspetor escolar criou uma mentira, um boato lá, uma fofoca a respeito da índole dela, né? E ela acabou perdendo a vaga. E nessa vaga ia entrar um cunhado desse inspetor. Então foi uma fofoca terrível e a menina teve que se expor na imprensa, teve que contratar um exame de virgindade para provar em 1909 que ela era casta, pura, arrimo de família e tal, porque nas autoridades da instrução pública, né, da Secretaria de Educação e também na polícia, as pessoas não acreditaram nela. Então, ela teve que recorrer a dois médicos importantes, até médicos importantes aqui do Espírito Santo, e provou a sua virgindade, que ela não era o que o boato dizia, né, aquele inspetor, porque ele queria a vaga dela para o cunhado dele em Santa Leopoldina. Então, essas crônicas que são incríveis, né? Crônica real, né? A coisa real mesmo. E hoje eu vou trazer. E se você estiver gostando do canal, por favor, deixa um like. Esse é um canal simples, a gente vai tentando extrair da melhor maneira possível todo esse sumo importante do core, do âmago, né, da história do Espírito Santo desde a fundação do Brasil, que o Espírito Santo é o estado mais antigo. E foi por aqui que chegou o Pedro Álvares Cabral, depois ele aportou em Porto Seguro, mas parou aqui também. O Cristóvão Jacques e o Fernandes Coutinho e outros nomes importantes, né, que a gente vai trazer sempre aqui no canal. Então eu preciso do like, né, de vocês me ajudarem para a gente continuar, né, tentar monetizar esse canal. A gente tinha um canal antes do YouTube que estava com mais ou menos 16 mil seguidores, mas eu tomei um strike, depois um segundo strike, um terceiro strike, eu perdi o canal. Esse canal do YouTube eu criei ele junto com o memoriacapixaba.com e o memoriacapixaba@gmail, que eu até tenho o e-mail ainda, mas eu tive que criar outro e-mail, outro canal, porque eu perdi esse canal do Memória Capixaba. O primeiro canal tinha mais de 2 milhões de acessos. Aí fui tomando strike, direitos autorais, música, etc. Aí perdi o canal. Ele já estaria monetizando, né? O meu canal principal, Fábio Pirajá, já está monetizado. Eu estou colocando os vídeos do Memória Capixaba lá também, porque lá já está monetizando. Mas, por incrível que pareça, o canal do Memória Capixaba está tendo mais visualização do que o meu canal pessoal, Fábio Pirajá, que é um canal de locução, tal, entrevistas e tudo. Mas beleza, a gente vai continuar. A gente está chegando aí a 1.800 inscritos no canal do Memória Capixaba. A gente sabe que a história do Espírito Santo, gente, ela não tem relevância nacional, infelizmente. O que acontece no Rio, bomba. O que acontece em Minas, bomba. O que acontece no Rio Grande do Sul, bomba. O que acontece em Pernambuco, bomba. O que acontece em São Paulo, bomba. Né? Então, infelizmente, o que acontece em Alagoas, no Espírito Santo,
Também não. No Piauí, também não. O que acontece no Maranhão, também ninguém quer saber. Só quando é algum escândalo político, financeiro, algum roubo, assassinato, aí bomba. Infelizmente, a história do Espírito Santo só diz respeito a nós mesmos, né? Então, a ideia é trazer essa história para a gente conhecer um pouco do nosso passado, né? Entender o que está acontecendo agora, no presente, e tentar fazer uma projeção para a gente melhorar a nossa vida, né? Tanto aqui no litoral, quanto no interior, nas montanhas, na região noroeste, na região sudoeste do Espírito Santo, lá no Caparaó, lá em cima, né, na divisa com Minas Gerais, lá por cima. Então é importante que a gente conheça a história do Espírito Santo, os seus municípios, o desmembramento de municípios maiores em municípios menores, que andou acontecendo desde os anos 60, 50, 70, 80. Em 88, alguns municípios foram criados na Constituição. Então a gente tem que entender isso aí. Esse afluxo de capital estrangeiro que vai fazendo com que as cidades se desenvolvam, que aconteceu com Linhares, por exemplo, que recebeu fábricas da Coca-Cola, etc. Por que a gente não tem fábrica de automóvel? Por que a Bahia leva, a gente não ganha? Por que foi para o Rio de Janeiro? Por que a Jaque veio, não veio para cá? A Nano, a gente tentou trazer a Nano da Índia, também não conseguimos. E por que isso acontece? Mas a gente hoje vai trazer uma história incrível, que é a história de um Antônio Conselheiro Capixaba. O nome dele era Jorcelino Francisco de Paula, chamado Profeta Capixaba pela matéria de Luciano Carneiro, da revista O Cruzeiro, de 31 de dezembro de 1949. Veja só que curioso, hein? E a gente vai trazer para vocês hoje essa história incrível, que é uma história de fé, religiosidade, fanatismo, né? E esse é o Jorcelino, nessas fotos incríveis, né? Que eu vou trazer aqui para vocês. Cadê? Vamos jogar lá para cima, aqui. Gente, esse é o Jorcelino, né? Profeta e curandeiro capixaba desde 1921. Bom, era o assentamento chamado Arraial da Pratinha da Fumaça. E esse arraial, gente, tinha um povoadozinho de 70 casas no município de Guaçuí, em 1949. Então esse assentamento, ele já era um assentamento antigo, só que aquilo tomou proporções na cidade, lá no Veado, e de repente aquilo tomou projeção nacional quando o repórter da revista O Cruzeiro veio ao Espírito Santo, ouviu falar, pegou a câmera, pegou a máquina de escrever e correu para lá. Aí ele diz: o novo Antônio Conselheiro acontece em Pratinha da Fumaça. No Espírito Santo, o místico curandeiro Jorcelino Francisco de Paula funda um arraial. A reportagem efetuada no interior do Espírito Santo, em torno de um curioso fenômeno, o Jorcelino, místico e curandeiro, fundou um arraial e o desenvolve a seu gosto. É um libertário, né? É um libertário. Palmas para ele. Assim como o Conselheiro, né? Antônio Conselheiro. Depois tem uma história da minha família lá, de uma fuga daqueles interiores lá, inclusive na divisa com a Bahia, que deu na história da minha família paterna, meu bisavô paterno aqui em Paú, depois na Vila Rubim, por conta do Conselheiro. Então a gente segue aqui. O meu lema é não trabalhar contra o governo. Aceitaria o cargo de presidente da República, diz Jorcelino, a reportagem da revista O Cruzeiro. Reclama-se a ação pronta das autoridades. Aí o cara, né, fica incomodado, né? Ele fez um paralelo com o Antônio Conselheiro 20 anos antes e fez uma coisa assim meio... Cruzeiro, Manchete, essas revistas eram sensacionalistas pra caramba, né? Então deu aquele espetáculo na revista, aquelas fotos incríveis, uma matéria grande, tá? Aí a senhora diz que está tomada por um espírito qualquer do curandeirismo do Jorcelino, e aquilo era um perigo para as autoridades nacionais. Então tem um povoadozinho com 70 casinhas, sei lá, umas 500 pessoas, 300 pessoas no máximo, né? Mas ele quer força nacional para ir lá esmagar todo mundo, né? É incrível, gente. Ainda o automóvel não avistara a Pratinha da Fumaça, e eu perguntei ao motorista se ouvira falar em Jorcelino Francisco de Paula. O motorista respondeu que sim. Entre outras coisas, sabia que a polícia do município o prendera, certa feita,
fazendo-o caminhar dentro de suas exóticas vestes pelas ruas da cidade de Guaçuí. Você vê que ele tinha uma indumentária toda própria, né? Usava ali um cinto de jagunço, né? Umas cordas trançadas no peito, uns anéis, né? Era uma figura diferente, né? Imagina isso nos anos 1920, 30, 40, né, gente? Assustava todo mundo, né? Aí o motorista de táxi dizia assim, lembrava-se de uma cena, um séquito numeroso de apaniguados o acompanhava o apóstolo, né, assim chamado, e nessa solidariedade permaneceu diante da cadeia até que ele fosse posto em liberdade. Você vê que o pessoal da comunidade lá dele, quando ele foi preso, certa feita ali nos anos 30, o pessoal acorreu lá para a delegacia para apoiar o Jorcelino. Voltaram triunfantes ao arraial, cantando, dançando de forma tão extravagante que se supunha fosse até um bando de loucas, mulheres, tá? Aí o cara sugere que talvez o Jorcelino tivesse um harém, né? Uma reportagem meio, né, estranha, né? Não gosto não, mas é isso aí, 80 anos atrás, né, gente? É isso aí. E então a hipótese foi aventada. Seriam realmente loucos os homens que se achavam dentro daquele barracão? Quem levasse a mesma missão do repórter, quem fizesse a mesma coisa que o repórter estava fazendo, ao local onde estacionou o carro, o táxi no qual ele estava viajando, haveria de formular outra pergunta. Como eles receberiam uns intrusos lá? Né? O repórter, por exemplo, com gravador, microfone, né, etc., máquina de escrever, né, câmera fotográfica e tudo. Jorcelino, arma de 2 gumes, é um perigo. Então, até agora, tem encaminhado os seus inúmeros seguidores ao cumprimento de um dever cívico, o voto. Então, ele descobriu, chegando lá, que o Jorcelino ainda apoiava, o pessoal tinha que ir votar, né? Então, ele não era uma coisa muito, assim, da desobediência civil, não, né? Muito libertário ao extremo, digamos assim, um anarcocapitalista ao extremo. Um anarquista, digamos, né? E nessa época aí, é complicado, né? Mas amanhã a alucinação total poderá sobreviver e ninguém sabe o que poderá suceder e as autoridades do Espírito Santo não quiserem abrir os olhos, pois a sua polícia tem permanecido de braços cruzados. Cumprirá o governo federal adotar algumas providências, né? Aí ele fala que um ex-senador da República, capixaba, cujo nome anotei, não teve escrúpulo de registrar no seu livro de visitas, dizendo lá na comunidade ser o Jorcelino, velho e leal amigo, uma impressão sobre um homem prestativo, caridoso, alma boa e cristã. Então esse ex-senador, quem será esse ex-senador, hein? Quem seria, né? Atílio Viváqua não, porque ele era senador nessa época, né? Vejo o leitor até que os extremos levam ao interesse eleitoral na política. Veja o leitor. Até que ponto leva o interesse eleitoral na política? Isso quer dizer o quê? Que o senador tinha ido lá visitar o Jorcelino, porque lá tinha votos, né? Então, ele foi até lá, assinou um livro de visitas dizendo, não era, na verdade devia ser um cartão, né, agradecendo e tal, que era uma alma boa cristã, para ter aqueles votos todos daquela comunidade lá na Pratinha, né? Pratinha da Fumaça. O português de 1949, de vez em quando, dá um trava-língua na gente, porque algumas colocações na frase são invertidas, então eu tenho que ter cuidado aqui. Dá para passar numa inteligência artificial e trazer esse texto para 2024, mas eu vou lendo assim mesmo, né? De forma a tentar errar o mínimo possível, né? O importante é que se haja e de um modo cordato, É preciso pensar, inclusive, no seguinte aspecto. Um possível afastamento de Jorcelino dos seus domicílios obrigaria moralmente o governo a cuidar deles, que o curandeiro místico ampara. Então, se por acaso a polícia chegasse lá e tirasse o Jorcelino de lá, quem cuidaria daquelas pessoas todas, né? Porque era ele que cuidava, tipo um prefeito ali daquela comunidade, né? Seria um crime, por exemplo, que a escolinha, que tem 60 alunos, cerrasse as portas. Dá para a gente fazer um contraponto, né, de como seria uma prefeitura em 1949, né? Será que lá naquele interior de Guaçuí havia algum estado lá, alguma prefeitura lá, algum político lá só na eleição? Colocava todo mundo dentro de um ônibus e ia votar para votar nesse senador, por exemplo?
Então o Juscelino estava cuidando da comunidade dele lá. Aí devia ter plantação, horta, árvores frutíferas, um pomar, devia ter galinha, porco, e ele cuidava daquela comunidade ali como se fosse um prefeito, mas aquilo incomoda. Incomoda as autoridades, incomoda o repórter. Não, tem que levar a polícia lá e tirar o cara de lá. Mas ele faz um contraponto ali, né? Será que não seria injusto, né, fechar uma escolinha que tem 60 crianças? Canudos aconteceu, aí ele faz um paralelo com Canudos, né? Canudos aconteceu no século passado, no século XIX, né? Esses 1000 sertanejos infelizes que se deixaram fanatizar são brasileiros iguais a nós outros. Merecem uma sorte decente. A responsabilidade do governo. Aí vem uma outra, né? Uma outra coisa aqui. Ao rebelar-se pela primeira vez contra a lei, Antônio Conselheiro dispunha de 200 homens às suas ordens. Por exterminar Canudos, foi preciso matar milhares e milhares de fanáticos que o haviam seguido e foi preciso também impor à nação severos sacrifícios em vidas e em dinheiro. Conselheiro morreu há mais de 50 anos, isso em 1949, né? E se tomaria ojeriza profunda pelas mulheres. Juscelino, o capixaba, né, ainda pode atingir no século XXI e vive cercado dos carinhos familiares. Século XXI, gente, é isso mesmo? Está dizendo que o Juscelino ainda poderia atingir o século XXI. Será que ele viveria, sei lá, 120 anos, né? Porque em 1949, pela cara dele aqui, ele já tinha mais ou menos uns 50 anos, né? Como é que ele viveria até atravessar o século XX, né? Difícil. Mas assim, sem embargo, ambos parecem ter nascido das mesmas entranhas, o Conselheiro, o Antônio Conselheiro, e o Juscelino Capixaba, né? Dotado da mesma inteligência e da mesma incultura com que Conselheiro tomou posição na história, Juscelino fez nascer uma seita mística, mestiça, para impor-se ao fanatismo de nossos crédulos e ignorantes caipiras. Dá uma olhada como é que é o texto, hein, gente? Do catolicismo, reproduz grosseiramente os batizados, ele fazia batizados, né? Fazia casamentos, fazia novenas, era um pastor, né? Do protestantismo, ele entoa hinos devidamente truncados, do espiritismo, ele utiliza a cabalística. E porque conseguiu granjear imenso prestígio à custa dessa aventura, tornando-se o senhor absoluto de um regular território, e nosso personagem constante ameaça, e ele é uma constante ameaça à ordem pública. Tá vendo aí, ó? Você vê, o pessoal acreditava no cara, né? Ele era meio que um curandeiro, assim, né? Agora, sua índole parece ser pacífica, mas a verdade é que o futuro de Pratinha da Fumaça se torna uma dolorosa interrogação. Tudo indica, conserve, embora a lucidez do espírito, é um perturbado mental levado à mania de grandeza. A psiquiatria prevê o caso desse paranoico. Olha como é que o repórter chama a pessoa, né? Hoje em dia isso aí daria um cancelamento. Equipei a minha câmera fotográfica. Quem fala isso aqui, gente, é o Luciano Carneiro, tá? Que é o repórter da revista O Cruzeiro na época, né? Aí ele fala que equipei a minha máquina fotográfica e decidi penetrar de um só jato. Bom, entrou de uma vez com a câmera na mão e saiu fotografando todo mundo, né? Não houve empecilho, o pessoal ficou tranquilo com a câmera, né? O recinto achava-se repleto, era um galpão, né? No meio, tipo uma oca, né? Uma grande oca no meio daquela taba, digamos, né? E ele tomava conta desse povo todo e fazia essas rezas e batizados e casamentos, etc. Homens e mulheres de todas as idades estavam no recinto. Com alguma dificuldade, abri o caminho entre essa gente e me vi diante de um altar grotesco, cheio de ornamentos não menos esquisitos. Ao lado de uma cruz de imagens e de retratos de santos figurava a fotografia de um cidadão de vasta cabeleira e também de uma menina sardenta. Olha lá, gente, ó. Aí segue o repórter falando. E à frente do altar estava esse homem, o Juscelino, o apóstolo, Juscelino o pai, Juscelino o irmão, Juscelino o padrinho.
Esse é o tratamento variado que o repórter ouviria de bocas de seus sectários, né? De todo mundo que estava ali, chamava ele de padrinho, de irmão, de pai, né? Era um homem de cabelos grisalhos, fisionomia comum, sua barba não via gilete há mais de mês. E quanto ao mais, posso elogiar-lhe a elegância, você vê que era um homem elegante, né? Tinha uma fleuma qualquer, desde que convencione ser elegância a maneira correta e distinta de uma pessoa vestir-se, segundo o pensamento dessa mesma pessoa. Então, assim, ele era distinto dentro daquela característica que ele se impunha, com essa indumentária que vocês viram aqui nas fotografias, né? Então ele tinha essa elegância, digamos, como disse o repórter, sertaneja e caipira, né? Você vê, olha lá. Era como se fosse um coronelzão, assim, né? Do interior nos anos 1930, 1940. Mas a matéria, a reportagem, ela carrega um preconceito bem arraigado aí, né? Tanto da cor das pessoas, que ele chama todo mundo de caboclos e mulatos e caipiras e etc. Fanáticos, né? Mas é uma matéria de 1949, gente. Mas era uma revista importante, tá? A revista O Cruzeiro era uma revista muito importante. Aí, a atitude do orador, do Jorcelino, esqueci de frisar que o ilustre personagem estava falando enquanto ele estava fotografando, era de quem se ufanava do seu porte. Era um homem alto, né? Elegante, né? Dentro daquela comunidade simples, muito simples, né? Se vestia de uma forma assim diferente, né? Como se fosse realmente um líder da comunidade, que o era, na verdade, né? E o traje, em verdade, assentava-lhe bem, conquanto mais parecesse fantasia carnavalesca. Olha só, o repórter ele não dá trégua pro cara, né? Não conseguia entender a que conclusões queria chegar o pregador. O sermão era um simples aglomerado de frases sem nexo. Talvez a linguagem fosse codificada, eu é que não percebesse. Aqueles homens não se mostravam deslumbrados. Jorcelino, o curandeiro, e sua esposa. Ela é fiel e fã número 1 do seu marido, né? 31 de dezembro de 1949, daí a bênção ao ar livre. Ele também fazia a bênção com os animais, né? Abençoava os animais, as crianças. Ó. E parece que quando a reportagem chegou lá, gente, ele meio que organizou toda a comunidade para que as fotos ficassem, né, a contento. Olha lá. E o Jorcelino regendo aqui a sua orquestra de flautas de bambu, que se faz ouvir em ritmo grotesco no acampamento das procissões e de certas cerimônias. Aí está aí a matéria principal na capa, né, da revista O Cruzeiro, né? O novo Antônio Conselheiro. Acontece em Pratinha da Fumaça, texto e fotos de Luciano Carneiro, para a revista de 1949. Na verdade, tocando um terror aqui na comunidade, né? E sabe lá o que foi que aconteceu com o Jorcelino e a sua comunidade, né, depois dessa matéria. Aí tá aí, gente, ó, 2 paranoicos separados por meio século. À esquerda a gente está vendo aí o perfil do Antônio Conselheiro e à direita o Jorcelino caminhando com seu séquito lá em Pratinha da Fumaça, né? E realmente, gente, é incrível, né? Como o tempo ele nos dá essas lições, né? Incrível mesmo, porque existia um preconceito muito grande, né? Eu acredito que se você fizer isso hoje também, né, de você criar uma comunidade, sei lá, comprar um terreno no interior e ali criar uma comunidade onde você é o líder, em determinado momento você terá problemas, porque o Estado ele não gosta disso, né? O Estado gosta de que você seja liderado, não que você crie lideranças, né? Isso aí já é uma máxima, né? Se você criar uma comunidade, daqui a pouco tem 100 pessoas, daqui a pouco tem 500, 1000 pessoas, aquilo ali corre, chega a alguma autoridade policial ou política e de repente você será destituído desse cargo, né? E eles vão acabar com tudo, fechar tudo e pronto. Mas é isso aí, gente. Esse é mais um videozinho aqui do canal, trazendo essa matéria. Depois eu vou trazer os desdobramentos dessa história, o que aconteceu com o Jorcelino, né, o que houve com a comunidade, com a escola que tinha 60 crianças. Você vê que era uma comunidade grande, tá?
Ele era curandeiro e profeta capixaba desde 1921, em Arraial da Pratinha da Fumaça, né? E a matéria do Luciano Carneiro para a revista O Cruzeiro, o nome dele completo era Jorcelino Francisco de Paula. Tá aí, gente, um homem, né, uma lenda capixaba dos anos 1920, 1930, 1940. Então, pessoal, é isso aí. Muito obrigado, então. Valeu. Se você puder deixar um like aí pra gente fazer crescer esse canal, eu agradeço muito. E a gente volta já com mais vídeos aqui no canal Memória Capixaba. Valeu, obrigado. E chegamos ao final de mais um vídeo aqui do Memória Capixaba. E se você curtiu o conteúdo, por favor, deixe seu like, compartilhe aqui o nosso canal e inscreva-se para mais novidades. Até a próxima e muito obrigado por participar aqui do Memória Capixaba.